Bom, esse vídeo agora eu vou explicar o funcionamento do DHCP de uma maneira mais detalhada. Então vamos chamar aqui de DHCP detalhado, ok? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o DHCP ele é uma evolução do protocolo BOOTP, Bootstrapped Protocol, que era utilizado muito antigamente para máquinas diskless, para inicializar máquinas diskless. Ele conseguia carregar da inicialização em máquinas que não tinham disco. Então o BOOTP deu origem ao DHCP, ok? O DHCP, tem em mente, ele trabalha com o protocolo UDP na porta 67 e 68, certo? Então vamos ver isso em detalhes, como é que isso funciona em detalhes. Bom, primeiro passo, eu tenho um servidor aqui, vamos dizer que esse servidor aqui, seria o nosso servidor de DHCP. Vamos chamar ele aqui de servidor DHCP1, tá? Aqui eu vou ter um outro DHCP, DHCP2, mas eu não vou falar dele agora. Vou esperar um pouquinho, vamos falar primeiro do DHCP1. Como funciona? Como é que o computador que está aqui, como é que esse notebook que está aqui, vamos ligar esses caras em rede, né? Vamos ligar esses caras em rede. Vamos colocar um cabinho de rede aqui, ele pode estar ligado no Wi-Fi também, não tem problema, o funcionamento é o mesmo. Vamos ligar os servidores em rede, os servidores estão todos ligados em rede e os computadores também. Como é que funciona toda a mágica do DHCP? O DHCP basicamente trabalha com 4 etapas. Como é que um desktop, um notebook ou um desktop consegue obter o seu endereço IP? Vamos lá, vamos falar das 4 etapas. A primeira etapa a gente chama de Discover. Se você tiver um Wireshark ou um programa do tipo, você vai conseguir ver exatamente esses pacotes trafegando aqui com o nome assim, DHCP Discover do pacote, ok? Essa é a primeira etapa. O que é que o DHCP Discover vai fazer? O que acontece nessa fase? No DHCP Discover, a estação ela vai dar um broadcast, ela vai dar um grito na rede. Todo mundo vai ouvir esse grito. Todos os computadores e servidores da rede vão ouvir o grito que esse desktop aqui enviou. A única coisa que ele sabe que ele não tem informação nenhuma sobre a rede, é o seu próprio endereço MAC. Então, basicamente, ele joga uma pergunta: existe algum DHCP funcionando na rede? Tem algum servidor que possa me escutar? O meu endereço MAC é esse aqui, ó. Alguém pode me escutar? Todo mundo ouve essa requisição. Os servidores de DHCP, por sua vez, eles vão fazer uma segunda etapa, que é a etapa que a gente chama de oferta. Então vamos pegar aqui a canetinha, vamos colocar aqui a segunda etapa. Opa, vamos apagar aqui. A Discover é a fase inicial, de descoberta se tem algum servidor de DHCP na rede disponível. A segunda etapa é a fase da oferta, ou offer. Quem estiver monitorando através do Wireshark ou outro produto vai ver lá um pacotinho chamado DHCP Offer. E o que é que o DHCP Offer vai fazer? O DHCP Offer, ele vai, com base na informação que o DHCP teve, ele ouviu a requisição do cara e já sabe qual é o endereço MAC do cliente, os servidores DHCP, porque pode ter mais de um, nesse caso aqui eu tenho 2, os servidores DHCP ouviram a requisição e vão responder. Aí você pergunta: Sérgio, esse cara aqui também responde? Não, o notebook não. Por quê? Porque ele não é um servidor DHCP, então ele não vai conseguir ofertar nada. Aí você pergunta: poxa Sérgio, então 2 caras estão ofertando ao mesmo tempo. Esse servidor DHCP aqui ofertou e esse aqui ofertou também. E aí, qual o servidor que vai ofertar, que vai oferecer o IP para o cliente, a fase da oferta? O cliente vai fazer uma seleção, ele vai fazer uma fase que a gente chama de fase de request. Ele vai requisitar o IP de um dos 2 servidores que chegar, um que chegar primeiro. Não importa se esse servidor aqui é melhor, é mais robusto, esse aqui é menor, não importa. Chegar primeiro, o cliente vai
o cliente vai escolher. Nessa etapa da oferta ainda, os servidores vão ofertar os seus IPs e essa informação vai chegar para todo mundo de novo. É um outro broadcast. Por que, Sérgio, um outro broadcast? Porque, de novo, não existe ainda endereço IP de nada. A única coisa que o servidor de DHCP sabe é que alguém com o endereço MAC 00 CC DD 11 00222, esse cara ofereceu IP. Então eles vão responder dentro do pacote de oferta, vai ter que o destino é esse MAC aqui, só que ele não sabe onde esse MAC está. Então ele vai ter que dar um broadcast novamente. O switch controla isso através de uma tabela. Todos os switches têm uma tabelinha que a gente chama de tabelinha de endereços MACs. Tabelinha de endereços físicos. Todos os endereços físicos dos computadores a gente chama de endereço MAC. MAC address. Então, os servidores vão ofertar. Vamos dizer que esse servidor 1 chegou primeiro. O cliente vai selecionar o servidor que chegou primeiro. Então, vamos para a próxima etapa, que é a fase do request. Ele vai fazer uma seleção do servidor que chegou primeiro. DHCP request. Ele vai requisitar do servidor que chegou primeiro. Vamos supor que for o servidor número 1. Vai dizer, poxa, servidor, você chegou primeiro. Eu quero o seu IP, esse que você ofereceu para mim. Como é que o servidor oferece o IP para o cliente naquela fase da oferta? Porque o servidor tem deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho melhor a explicação. O servidor tem um banco de dados de IPs. Como é o nome do banco de dados de IPs que os servidores têm? Escopo. O que é o escopo? É um banco de dados de endereços. Por exemplo, a minha rede aqui é o 92.168.1.0/24. O DHCP vai ter do 1 até o 254, um exemplo, tá? Obviamente vamos começar do 10, né? Vamos deixar os IPs menores para servidores, dispositivos, né? Para não ter conflito de IP. Eu vou ofertar todos esses IPs aqui. O cliente normalmente, quando o servidor oferta, ele pegou um desses IPs aqui e ofertou para o cliente, para aquele endereço MAC. Sérgio, você pergunta, Sérgio, e se esse cara aqui também quiser IP? O DHCP vai oferecer em sequência. Os IPs, normalmente, ele trabalha em sequência, ok? Então essa é a finalidade do escopo, oferecer IPs do banco de dados dele para os seus clientes. Quando a gente diz que o DHCP é uma evolução do BootTP, é porque o DHCP, além de oferecer IP e máscara, coisa que o BootTP também fazia naquela época, só que o DHCP tem uma grande vantagem. O DHCP você não precisa cadastrar os endereços. No BootTP antigamente, eu precisava cadastrar cada MAC e vincular ele ao IP diferente. Cada um. Cada MAC com IP e assim sucessivamente. Era um trabalho grande, porque eu tinha que cadastrar isso tudo na mão. O DHCP, ele evoluiu isso daí. Ele veio para evoluir o BootTP. Então, no DHCP, além de entregar o IP e a máscara, eu tenho uma grande vantagem. Eu faço isso de maneira dinâmica. Dinâmica. O que isso quer dizer, Sérgio? Eu não preciso mais cadastrar os endereços como eu cadastrava anteriormente. O DHCP faz isso de maneira dinâmica. Por isso que eu disse aqui que ele vai pegar do banco de dados e vai oferecer os IPs em sequência, de maneira dinâmica. Uma outra vantagem do DHCP, deixa eu só apagar aqui. Uma outra vantagem do DHCP, além de entregar IP de maneira dinâmica, ele entrega também diversas opções que o BootTP não conhecia, não tinha essas opções. Como, por exemplo, o DHCP entrega IP do Default Gateway, que é o roteador. Ele entrega o IP do DNS, ele entrega o IP do outro DNS, que é o DNS secundário. Ele entrega o IP do WINS, ele entrega IP do NTP, ele entrega várias opções que a gente chama de opções do escopo. Que na configuração do DHCP você indica as opções do escopo no escopo que você configurou, obviamente. Ok? Então o servidor oferece o IP na fase 2 para o cliente, que é a fase da oferta, baseado naquele banco de dados que ele tem, e o cliente vai ou não
escolher o servidor DHCP. Nesse caso ele já escolheu porque foi o DHCP que chegou primeiro. Como a gente aprendeu, o DHCP não importa se a máquina é melhor, se é pior, o que importa é que chega primeiro. E aí vai um adendo aqui, né? Aquelas figurinhas de roteadorzinhos que você sai instalando nas redes. Aquele roteadorzinho que você botou na sua rede, que você ligou na sua rede LAN, ele normalmente vem com DHCP habilitado. O que é que isso vai fazer? Vai causar um sério problema na sua rede. Então, cuidado ao utilizar roteadores Wi-Fi. Cuidado, porque esses caras têm DHCP habilitado na LAN. Utilizem a porta WAN. Nós temos uma outra aula, um outro vídeo, onde eu dou detalhes de como você consegue fazer isso aqui. Ok? Voltando para cá. O DHCP vai fazer a oferta. Beleza. Fez a oferta, o cliente vai selecionar aquele que chegou primeiro. Chegou primeiro, ele vai fazer um request, que é indicar qual servidor que ele escolheu. Então ele vai escolher o servidor, nesse caso do exemplo da gente aqui, ele vai escolher o servidor 1. Ok. Ainda essa comunicação ainda é broadcast, sério? É broadcast, sim senhor. Por quê? Porque ele ainda não tem nenhuma configuração de IP lógico. Tudo que ele tem é o endereço físico dele, se comunicando com o endereço físico do cara que ele escolheu, do servidor que ele escolheu. Aí vamos para a quarta etapa. Uma vez que o servidor já ofereceu o IP para o cliente e o cliente já aceitou aquela oferta, o servidor escolhido vai simplesmente, para a quarta etapa, vai fazer um aceite disso, um conhecimento disso, acknowledgement, uma assinatura desse IP. Ele vai pegar o IP que a maquininha aceitou, que está obviamente vinculado ao endereço físico do computador, e vai marcar isso no banco de dados dizendo que isso aqui é do Desktop 1, que é o nome daquela maquininha aqui, Desk 01. Ficou feio aqui, né? Deixa eu corrigir isso aqui, ficou feioso, né? O nome da maquininha é Desk 01. Então o DHCP agora já sabe que o IP que ele ofereceu, 192, 168, por exemplo, 20, está com a maquininha chamada Desk 01. Esse computador agora vai receber. Na quarta etapa, o servidor DHCP ainda se comunica através de broadcast. De novo, Sérgio, mas ele não já marcou que o desktop vai receber aquele IP? Sim, ele marcou, mas ainda falta fazer o finalzinho, que é a assinatura, que é a confirmação disso aí. É nesse finalzinho, é nessa confirmação que ele vai liberar o IP, vai marcar no banco de dados e vai dar um tempo de utilização desse IP, que a gente chama de lease em inglês, ou aluguel. Ah, Sérgio, quer dizer que o IP fica por um tempo? Aonde você configura esse tempo? Na configuração do DHCP. Você diz quanto tempo você quer que o IP fique, que a gente chama de concessão. Quanto tempo essa concessão vai ficar funcionando, vai ficar disponível para o cliente, tá ok? Bom, agora que ele vai marcar o tempo, vai marcar o IP, vai dar o tempo que a maquininha vai utilizar, ele vai fornecer as outras opções, que são Default Gateway, DNS, servidor WINS, servidor DNTP e outras opções que por acaso você tenha nas opções de escopo. Agora, nessa hora que o cliente recebeu o IP, a confirmação do IP que está no banco de dados e as opções do escopo, aí a máquina realmente ela vai ficar com o IP e a comunicação para de ser broadcast. Agora não existe mais broadcast. Vamos apagar aqui o broadcast, porque não tem mais broadcast. Esse desktop aqui, ele vai se comunicar na rede agora utilizando o que a gente chama de unicast, a comunicação direcionada. Por quê? Porque agora ele tem IP. Unicast, agora sim. Por quê? Porque agora ele tem IP e pode se comunicar de maneira lógica, sabendo os outros IPs dos outros computadores que estão na rede, uma vez que ele passou por todas as etapas do DHCP. Ok? Esse é o funcionamento detalhado do DHCP. Normalmente os clientes perguntam, Sérgio, o computador tem IP, beleza. E se o computador, você falou que tem um tempo. Normalmente vamos colocar aqui 8 dias. E se o computador
toda vez que eu desligar o computador e ligar de novo, ele vai sempre pegar o mesmo IP. O Windows, ele guarda, vamos falar de Windows. O Windows, ele guarda no registro do computador, o Windows, ele guarda do registro do computador. Vou colocar aqui Windows, pronto. No registro do computador, ele guarda a informação do IP que a máquina estava. Normalmente, o cliente, antes de renovar o IP ou antes dele tentar solicitar um outro IP, ele vai analisar o registro do próprio computador do Windows, vai verificar qual o IP que ele estava usando, que foi aquele que ele recebeu na quarta etapa, e vai solicitar o DHCP, o mesmo IP que está lá no banco de dados. O DHCP vai verificar se ele está no tempo ainda de renovação e vai devolver o mesmo IP para o cliente. Certo? Isso acontece com quanto tempo? Olha, isso acontece normalmente com 50% do tempo. Como assim, Sérgio? Antes de acabar o tempo, deixa eu apagar aqui, antes de acabar o tempo dos 8 dias, no quarto dia, que é 50% do tempo de 8 dias, vamos dizer que o seu escopo esteja configurado com 8 dias, no quarto dia, a máquina vai tentar renovar o seu IP. Ela vai vir aqui e vai pedir, olha, eu quero usar o mesmo IP, me dá o mesmo IP. Por quê? Porque ela tem informação disso no registro. E ainda está em tempo, porque eu estou apenas no quarto dia, nos 50% do tempo. É a primeira tentativa de renovação. Se ela conseguir renovar, ótimo, ganha mais tempo de utilização e fica com o mesmo IP. Se ela não conseguir renovar, com 87,5% do tempo, ela vai tentar novamente, que isso quer dizer no penúltimo dia. Se ela chegar no penúltimo dia e perguntar para o DHCP se ela pode continuar usando o mesmo IP e o DHCP confirmar, que é aquele de novo ACK, beleza, ela continua usando o mesmo IP. Se quando chegar no 100% do tempo, que é no último dia realmente, e ela não conseguir pegar o IP, vamos dizer que não conseguiu dessa vez, o que vai acontecer? Essa máquina ela vai perder o IP, aí sim o IP volta para o banco de dados, o DHCP vai pegar esse IP20, vai devolver para o banco de dados, podendo outro computador pegar esse IP, outro dispositivo qualquer pegar esse IP, e a máquina vai fazer aquelas 4 etapas novamente. 1, 2, 3, 4. Desesperada porque agora perdeu o IP. E essas quatro etapas, que são os 4 processos de aquisição de IP, que eu expliquei de maneira detalhada, a oferta, o discover, a oferta, o request, que é selecionar o IP, e o ACK, as 4 ofertas ele vai fazer a cada 5 minutos. Isso é um problema. A cada 5 minutos ele vai ficar tentando pegar IP na rede, porque vai fazer as 4 etapas novamente. Tá bom? Esse é o comportamento normal do DHCP, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês a utilização do DHCP. Uma última informação. Se o computador, Sérgio, ele for desligado, né, de maneira incorreta, ou desligado mesmo da rede, ou reiniciado, tá, vamos lá, o computador foi reiniciado. Se o computador ficar ligado, no quarto dia, que é 50% do tempo, ele vai tentar renovar. Se o computador for desligado ou reiniciado, o desktop, o cliente, ele vai simplesmente lá no DHCP e pedir o DHCP para continuar usando o mesmo IP. Então não vai ter broadcast, serão apenas as 2 últimas etapas, aquela etapa do request e aquela etapa do ACK. Então vamos apagar isso aqui tudo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos apagar isso aqui tudo. Lembrando, se o computador for reiniciado ou se ele for desligado, quando ele iniciar, ele vai lá de novo no DHCP e pergunta: ô DHCP, eu posso continuar usando esse IP aqui, que é aquela terceira etapa, que é a etapa do request, ou da seleção. Ô DHCP, eu posso continuar usando esse mesmo IP aqui? Pode. Então a quarta etapa é a etapa do ACK. Então, não tem broadcast nessa etapa aqui, porque o cliente já tem IP, ele quer apenas renovar. Beleza? Ok? Normalmente é assim que acontece. Se o DHCP não estiver funcionando, aí vai acontecer aquelas próximas etapas, que é tentar renovar, e como ele não consegue com esse, ele vai tentar até conseguir fazer, até ter que iniciar as 4
tentativas novamente, que aí esse outro DHCP aqui pode oferecer o IP pescado. Ou seja, você pode ter dois DHCP na mesma rede? Pode. A partir do Windows Server 2012, eu consigo, falando aqui de ambiente Microsoft, eu consigo ter uma coisa chamada DHCP Failover. Failover. O que é isso? DHCP Failover. Significa que eu posso replicar o banco de dados, que é o escopo, entre os servidores de DHCP. Uma vez que esse servidor saia do ar, esse servidor de DHCP pode atender perfeitamente. Se você não tem o Windows Server 2012 em diante, dá para usar um recurso que a gente chama de rede 8020, DHCP 8020, que é 8020. Configurar 80% do DHCP no servidor 1 e 20% no servidor 2. Por exemplo, eu tenho do 1 até o 80 dispositivos, vamos supor, e do 81 até o 100 no outro DHCP. Dois escopos ativos na mesma rede com intervalos de endereços diferentes, onde um pedaço maior do escopo está rodando no servidor e um pedaço menor está rodando no outro servidor. Então dá para você utilizar essa técnica se você não consegue fazer DHCP Failover. Ok? Espero que essa informação tenha sido válida para vocês. Um abraço!